Então eu precisava trabalhar o meu corpo, porque a minha autoestima estava muito baixa, depois que eu fui diagnosticada com hipotiroidismo por estresse dentro da arquitetura. E aí eu fui procurar uma atividade física que eu pudesse retomar o meu feminino quando eu conheci o pole dance. E aí eu comecei a ajudar mulheres, comecei a trabalhar o corpo, só que eu entendi que eu precisava trabalhar e ajudá-las de uma outra forma. Recebia muitas mulheres com problema no relacionamento, mulheres com problema dentro da parte da sexualidade, que não tem nada a ver com a sensualidade. Sim. Então as pessoas acabam colocando tudo no mesmo cesto, mas são coisas distintas. E aí foi quando eu recebi propostas para começar a participar de feiras. Então comecei a fazer feira erótica lá no Rio de Janeiro e depois comecei a fazer feira de negócios aqui em São Paulo. E aí foi quando surgiu a necessidade de fazer sexologia, porque eu precisava entender, né? Eu estava dentro do negócio, então eu precisava entender sobre isso. Depois que eu fiz sexologia, eu fui fazendo mais especializações para trabalhar com terapia, que é realmente a minha área de atuação hoje. Então, assim, quando me intitulam sexóloga, não é que eu não goste do título de sexóloga, mas é um título que eu menos uso. Eu prefiro usar como terapeuta de relacionamentos, porque eu uso a dança como terapia, eu uso o poder pessoal como terapia, eu uso a yoga, que eu também sou formada como terapia. Então eu acabo usando a parte do autoconhecimento como terapia. Mano, eu fico mó besta quando eu vejo essas pessoas que vêm aqui, que tem uma porrada de estudo no negócio. Eu falo, mano, eu sou um bosta, bebezinha. Mas é um lixo. Eu estudei o quê? Eu nem estudei nem pra ter um podcast, por isso que é isso aqui. Eu falo, mano, que isso, mano? Quer ter um podcast de sucesso? Não estude, tá ligado? Aqueles. Mano, que louco, velho. Mas eu estudei isso. Você fala, mano... E viveu, que horas você viveu, Rani? Que horas que você falou, vou viver? Na realidade, eu comecei a fazer por mim, né? Nada foi intencional, com exceção da minha primeira faculdade. Sim. Então, minha primeira faculdade, na época que eu era acumuladora de bens, na época que eu olhava para um casamento e olhava para o contexto do meu cenário de vida como algo que eu precisava trabalhar muito, que eu precisava ganhar muito dinheiro para ter aquilo que eu queria, foi quando eu me formei na minha primeira graduação. Mas depois disso foi muito por dores, né? Então eu fui tendo dores dentro do meu relacionamento e eu fui começando eu preciso trabalhar minha sensualidade. O que eu vou procurar? Vou procurar o pole dance, porque o pole dance vai dar uma pimentada na minha relação e tudo mais. Aí quando cheguei dentro do pole dance, eu me deparei com um cenário que eu vi, caramba, é um mundo de possibilidades. As pessoas não conhecem o pole dance como realmente é a essência do pole dance. Que ele tem a parte terapêutica, ele tem a parte esportiva. Só que bem como ela tem a parte terapêutica, ela tem a parte que trabalha muito o masculino da mulher. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o erótico é masculino e não feminino. Então até dentro das artes sensuais a gente tem que ter muito cuidado quando a gente incita uma mulher a fazer a dança sensual. Porque a dança sensual pela dança, sem o contexto, ela só no sentido de excitar o homem, ela tá na polaridade masculina, da conquista. Intimida. Nossa, é muito sincero. E não atrai, não seduz. Mas o que é então do feminino nesse caso? Que você falou que acho que o erótico é do masculino, você falou assim, né? O que é então o lance do feminino nesse caso? Assim, o feminino, assim, hoje, essencialmente, pra mim, a dança que mais conecta com o feminino é a dança do ventre. Acho que é aquele. Porque a dança que trabalha a pelve, né? E ali na pelve a gente trabalha o chakra sexual. O nosso chakra sexual, que é o Svadhisthana, é o chakra que é responsável pela liberação das emoções. Então, por exemplo, eu consigo diagnosticar se uma mulher, só pela linguagem corporal dela, quando ela é muito retraída, ela não mexe, não movimenta muito o quadril, ela se esconde muito. Eu consigo perceber que ela tem algum trauma, que ela passou por algum processo, que ela foi estuprada, que ela sofreu um abuso. Tudo por conta da movimentação da pelve. Bem como se ela também tiver uma linguagem corporal muito fechada, se ela se retrair muito, significa que o anahata, que é o chakra dela do coração, está muito fechado. Então ela tem medo de sofrer um abuso novamente ou um trauma dentro do relacionamento. Então o nosso corpo fala, né? Essa é a realidade. A linguagem corporal, ela está envolvida em tudo. E aí, quando a gente começa a pesquisar, a gente vai entendendo que a raiz de uma coisa tá ligada a outra. E a gente vai estudando, e quando vai ver, a gente se formou em um monte de coisa. Mas uma coisa tá interligada com a outra. Calma, é só uma pausa mesmo, ficar tranquilo aí, tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês essa introdução aqui, bebezinho? Podemos começar agora? Tá, pra entender, né, um pouquinho de que a gente tá falando? Ô, Rani, que eu ia te... Como é que fala? Não, tá, cada vez que eu esquecer uma coisa, não tá na minha cara, bebezinha. Por isso que vai aí te dar, então. Tá, não, eu mesmo próprio, igual aí, pô, trouxa. Caraca, eu ia falar do...
ferrou. Bebezinho, dá um recado importante pra galera, aquele que a gente combinou. Cara, aqui é que eu vou voltar com a Rani falando uma perguntinha pra ela da hora. Não.